Aplauda bem forte: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Eu sou Márcio Fatioli. Para você que nos acompanha de casa, nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro de Hebreus, aonde primeiro nós dissemos que a fé é o firme fundamento do que se espera e a certeza do que não se vê. A fé é a única ferramenta para o extraordinário. A fé é o único instrumento que nós temos para fazer o impossível acontecer. Só que nós dissemos que os heróis da fé no passado, eles só tinham fé e nada mais. Inclusive o próprio livro de Hebreus diz que da fraqueza eles tiraram força. Eles não eram heróis por natureza, não. Eles se tornaram heróis porque eles conseguiram superar as suas fraquezas. Amigos, nós somos esses heróis. Vencemos tudo, chegamos até aqui. Agora essa nossa fé, ela precisa produzir mais do que a nossa vinda até a igreja. Mais do que uma mudança de roupa, uma mudança de religião. Esta fé precisa produzir milagres em você, por você e através de você. E como isso acontece? Quando eu acredito que Deus me levantou para essa obra, quando o meu coração consegue vencer as minhas dificuldades ou os meus limites. Falamos no outro domingo, já avançando com a pregação, que esses heróis, além de tirarem força da sua fraqueza, eles também venceram as suas debilidades como seres humanos. Dentre elas, o medo. O que é o medo? É a sensação de um perigo iminente. Só que tem um porém. A maior parte dos medos que a gente sente, eles nunca se concretizaram. Quem aqui, quando criança, teve medo, por exemplo, do velho do saco? Você teve medo do velho do saco? Alguém foi levado pelo velho do saco? Quer dizer, da mula sem cabeça, do boitatá, desculpa a expressão, do tarado da seringa. Não lembra? Fica na rua que você vai ver. O maconheiro, minha mãe falava: o maconheiro está vindo aí te pegar, viu? A Giovana, já, minha filha está ali, hoje está visitando, ela não tinha medo de nada disso, ela tinha medo da polícia. Você deve para a polícia, minha filha? O que está acontecendo? Eu pegava quando ela começava a fazer as presepadas dela, eu pegava o controle da televisão e falava para ela: eu vou ligar para a polícia. Pai. Eu com o controle da televisão: alô? Não, ela está quieta. Não precisa vir mais não. Pode deixar. Aí ela se acalmava. Mas um dia no Armarinhos Fernando, ela foi em São Paulo, tem uma loja de utilidades lá muito conhecida. E quando chegaram em casa, ela tinha roubado 2 borrachas do Armarinhos Fernando com 3 anos de idade. Chegou em casa, tirou do bolso, era 1 ou 2, Ívia? 2 borrachas. Ele falou: você está ficando doida, menina? Eu não sabia, mãe. Acho que é por isso que ela tinha medo do controle, né? Essa menina, essa aí, irmão, terrível. Um dia eu falei para ela, não queria comer. Falei: Giovana, come. Tem crianças passando fome nessa hora. Você precisa comer. Ela olhou para mim e falou: pai, então dá para eles, porque eu não estou com fome. É melhor acompanhar de perto. Resumindo, gente, a fé, ela tem que mudar o comportamento, só que ela também tem que tirar, ou ajustar os nossos sentimentos. Tem gente que tem medo de tudo e não sabe nem o que tem medo de fato. E quando a gente tem medo, como nós já falamos, não é que nós estamos com um defeito de fábrica ou viemos com um defeito de fabricação, não é nada disso. Você é um ser humano e como ser humano você vai ter os seus sentimentos. O problema não é ter medo, é o que a gente faz com esse medo. É o que você faz com aquilo que sente. Ciúme, todo mundo tem. Não é verdade? Você teve irmão, você fala: poxa, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Minha mãe liga para o meu irmão, mas não liga para mim. Não é? A esposa, aquele cara está te olhando do outro lado da rua. A mulher vai falar: eu vou saber, eu não tenho nenhuma relação com ele. Mas por que o chefe colocou o outro dentro do carro e não me colocou? Todo mundo tem ciúme. A questão é o que a gente faz com ciúme. Você tem ciúme da tua esposa? O que você faz? Trate bem dela, cuide bem dela, ame,
faça ela se sentir a melhor pessoa do mundo do teu lado, seja amigo, companheiro, parceiro, seja um amante verdadeiramente, porque ser amante da esposa não é pecado não, pecado é não ser. A partir de então, o ciúme que você sente vai ser um benefício, não um malefício. Agora o ciúme, que é roupa jogada no meio da rua, delegacia, pancada, Lei Maria da Penha, aí é outra história. A mesma coisa a vaidade, todo mundo tem vaidade. Você se arruma, se ajeita, passa um perfuminho, não é isso? Você se valoriza. Não, se não me convida eu não vou. Claro, eu também tenho a minha vaidade. Agora, quando a gente ultrapassa os limites, a gente se torna insuportável, a gente se auto-sabota. Então nós falamos que a fé, ela é um instrumento de vitória, ok. Ela também faz com que a gente tire força da fraqueza e ao mesmo tempo nos faz vencer as nossas dificuldades. Só que além disso, ela é o único instrumento, além de ser instrumento de milagre, é o que nos pode fazer agradar a Deus. Não tem outra forma de agradar a Deus senão por meio da fé. Olha o que diz Hebreus 11:6, agora é a matéria nova. Ora, sem fé, lendo aqui numa linguagem mais clara, né? É impossível agradar a Deus. Amigos, entenda uma coisa, nós temos a Constituição Federal, é a nossa carta magna, é a nossa carta maior. Todas as leis, elas são oriundas desse livro. Não pode haver uma lei que se conflite com esse livro. A Bíblia Sagrada, por outro lado, é a constituição do reino de Deus. Então tudo que diz aqui é o que fundamenta o reino. Os valores do Senhor, aquilo que Ele entende como certo, como errado, aquilo que Ele estabeleceu na criação e o que Ele diz que vai acontecer também até o final dos tempos. Temos agora a guerra do Irã, tivemos lá a derrubada do ditador, né? O cara que ia riscar Israel do mapa morreu no primeiro dia da guerra, porque é assim, com Faraó foi assim, com Nabucodonosor foi assim, com Herodes foi assim, com Hitler foi assim, e não pense que as coisas vão mudar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer ser amaldiçoado? Seja inimigo de Israel, ponto final. Esse homem era o impedimento para a paz no Oriente Médio. Quando Israel fazia uma aliança com qualquer país árabe ali do Oriente Médio, e não árabes, porque nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Árabe é nacionalidade, é etnia, e muçulmano é a religião fundada nos ensinamentos de Maomé ou Mahomet, como o judeu. Nem todo israelense é judeu, nem todo judeu é israelense. Como assim, pastor? Israelense é quem nasce em Israel, judeu é quem é praticante da lei de Moisés. Entendemos, gente? Então esse homem, toda vez que os Estados Unidos, Israel, conseguia fazer um acordo de paz ali naquela região do Oriente Médio, o que o Irã fazia? Patrocinava os terroristas, eles iam lá, bum, explodia uma bomba em algum lugar do mundo. Resumindo, o acordo de paz era anulado, voltava-se tudo a estaca zero. Esses terroristas, todos financiados pelo Irã, que tem ponte com outros países, Rússia, China, que é o comunismo, né, que patrocina tudo isso. Ele então era o entrave, só que ele foi morto, acabou. Israel, junto com os Estados Unidos, vão conseguir agora avançar no processo de paz do Oriente Médio. Não vai haver mais patrocínio, se não tem patrocínio não tem terrorista. Não existe terrorista grátis, todos ganham para fazer, né? Por ideologia dificilmente alguém morre, é mais por dinheiro mesmo. E o que vai acontecer? A paz vai ser estabelecida. Em troca dessa paz, eles vão avançar, né? Diante dessa paz eles vão avançar. A Palestina vai ser reconhecida como Estado soberano, hoje não é. A Palestina é um território, ela não tem um presidente, ela tem uma autoridade chamada Autoridade Palestina, né? Vai ser reconhecido como Estado, vai ter soberania, vai ter um presidente. Em contrapartida, por conta dessa autorização, vai ser permitida a construção do Templo de Jerusalém. O templo que a Bíblia diz que servirá para assento do anticristo, aonde de lá, juntamente com a besta e com o falso profeta, ele fará a administração de todo o mundo. Em outras palavras, seja bem-vindo ao Apocalipse. Nós estamos andando sobre ele. Então a gente vê que quando nós temos esse entendimento, né, a gente consegue enxergar o que as pessoas comuns elas não enxergam.
Acham que é uma guerra, é um simples remanejamento, é por petróleo, não é nada disso, é cumprimento das profecias, e ela não vai parar. Nós vamos chegar lá no final do mundo, no dia do juízo final. Gog e Magog, que são duas nações do norte, já foi determinado, é Rússia e mais um aliado, vão participar de uma guerra final, chamada Guerra do Armagedon. Israel é muito interessante, só me permite concluir aqui o raciocínio. Eu estive lá e existe o Vale do Armagedon. O nosso ônibus cruzou. Nós fomos até o Monte Carmelo, aonde o Elias invocou o fogo, e nós vimos lá embaixo o Vale do Armagedon, porque é tudo pertinho. Israel é pequeno, não é um estado grande. E quando a gente cruzou o Vale do Armagedon, a nossa guia disse assim: olha, vocês estão cruzando agora o vale aonde será travada a última grande guerra mundial, chamada Vale do Armagedon. Irmãos, esse vale não dá para mensurar, mas é enorme, é imenso, é maior do que a nossa cidade. Por incrível que pareça, não tem uma construção nesse lugar. Ele está totalmente preservado. Olha que interessante. E por que ele está preservado? Porque a palavra vai se cumprir. Aquele lugar é um descampado que cabem milhares de soldados, milhões até. A Bíblia fala que nos últimos tempos haveria uma guerra com mais de 100 milhões de soldados, se não me engano. Quando a Bíblia disse isso, disse o profeta, não havia essa quantidade de gente no mundo, não havia ainda esse número de pessoas. Hoje, se você juntar Gog e Magog, Rússia e China, você tem essa quantidade de soldados. E o Vale do Armagedon está lá, aguardando o dia dessa batalha. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: aperta os cintos aí, meu irmão, a coisa está séria. E esta palavra não vai mudar, porque o que o Senhor determinou, assim será. Aí ele diz: a fé é um instrumento para agradar a Deus. Não tem como, sem acreditar, sem confiar em Deus, na sua pessoa, na sua palavra, nas suas profecias, você nunca vai conseguir agradá-lo. E por que isso? Agora a gente avança. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia no quê? Que Ele existe primeiro, e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Aqui nós já entendemos que a fé é um instrumento de milagre, que da fraqueza nos faz tirar força e faz vencer todas as coisas. Ok, só que agora ela também está acrescentando, que sentido? Que sem fé você não agrada ao Pai. Por que não agrada? Primeiro, sem fé você não consegue acreditar que Ele existe. Pastor, todo mundo acredita que Deus existe. Calma, tem vários níveis e várias formas de crença. Tem pessoas que só acreditam na existência pura de Deus. Não, eu acredito que Ele existe, está lá no céu, eu estou aqui e a vida continua. Não, não é isso. É acreditar que Ele existe em toda a sua essência. Ele existe e Ele é Senhor da minha vida. Ele existe e Ele é dono de todas as coisas. Ele existe e a sua palavra nunca jamais cairá por terra. Você crê dessa forma, sim ou não? Então você vai conseguir agradar ao Pai. Por quê? Porque vai chegar uma hora na história da tua vida que a sua fé vai ser levada à prova. Ou você vai acreditar na existência de Deus, ou a sua fé será jogada no lixo. Você fala: pastor, como assim? Quem nunca passou, um dia vai passar. É uma luta na saúde, é uma provação, é uma escolha que você tem que fazer por amor a Cristo, e todo mundo um dia vai ter que fazer. Das mínimas às maiores, mas um dia você terá que escolher. Você fala: pastor, passei pela maior provação da minha vida. Você não sabe o dia de amanhã. Primeira coisa, crer em Deus. Em que aspecto? Que Ele é Senhor, que Ele é dono de tudo e que Ele preserva e zela pela sua palavra. Mas não só isso, que Ele é galardoador do quê? O que diz à frente? Dos que o buscam. Então essa tua fé em Deus, conforme o livro de Hebreus, ela tem que ter pelo menos duas características. Primeiro, ela tem que fazer você acreditar na existência dEle. Repetindo, eu creio que Ele existe. Não é isso. É acreditar que Ele existe da forma correta,
conforme diz a Bíblia, conforme fala a Bíblia, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é maior do que os seus problemas, que Ele tem poder para mudar qualquer situação e que vale a pena sofrer o que tiver que sofrer pelo nome dEle. E segundo, nada do que a gente faz por Ele é em vão. O que você faz pelo homem, você se arrepende, mais cedo ou mais tarde, viu? Falei para vocês de um amigo que na época da Covid foi enterrado, internado. E eu fui visitá-lo, porque ele mandou mensagem para mim: Pastor Fatioli, peguei Covid. E é o cara mais higiênico e sistemático que eu conheço. Amo, um amigo de coração. Mas quando a gente ia na casa dele, nós tínhamos que jogar álcool no pé para poder entrar. Olha a coisa, foi o primeiro a pegar Covid. É verdade, você vê que mendigo não morreu de Covid, irmão, tudo vacinado naturalmente. Esse meu amigo lavava a louça, tudo no escorredor, aquela louça impecável, né? Porque tem aquela que lava, mas você vai comer, já está a mistura grudada, você não precisa nem da mistura. Mas a dele não, era impecável. Ele pegava aquele objeto que eu usei para aspergir o perfume, ele jogava álcool em cima das louças, tudo lá era base de álcool. O pano de prato dele, meu Deus, o pano de chão parecia o pano de prato, de tão limpo que era. Pegou Covid, mandou um áudio para mim: Pastor Fatioli, eu estou aqui internado, se eu puder ore por mim. Falei: tá bom. Passou outro dia: Pastor Fatioli, eu estou internado. Terceiro dia: falei: amigo, pelo amor de Deus, o que eles estão te dando aí nesse hospital? Não, disseram que não tem remédio. Falei: tem sim. Fui lá, me apresentei, fiz lá, assinei o termo de responsabilidade, entrei no quarto e o médico estava lá. Bati na porta, entrei, o médico lá apertando ele, eu esperei. O médico olhou para mim e falou: o senhor é o advogado dele? Falei: sou. Então, com autorização do senhor, nós vamos aplicar o protocolo. Quem lembra do protocolo? Cloroquina, azitromicina, ivermectina, não sei o que. Ô pastor, isso aí é tudo errado. Só que em Brasília todo mundo tomava, ninguém te contou, tá? Os políticos todos tomavam, só não deram para você. Mas vamos à frente. Falei para o médico: muito obrigado, doutor, e eu vou acompanhar de perto. Tudo bem, obrigado, um abraço. Quando o médico saiu, esse amigo olhou para mim e falou assim: pastor, ele estava dizendo que eu não entendo nada de medicina, que eu não tenho que escolher o remédio que eu tomo. Na hora que eu entrei, o médico ficou tão bonzinho, irmão, mas com o paciente estava brigando com ele. Você não pode escolher o remédio que você toma. O cara ficando cada vez pior, irmãos. Qual que era o fim da história? Ia morrer, claro. No fim tomou esse remédio. No outro dia me mandou mensagem: pastor, já estou muito melhor. Segundo dia: pastor, já estou respirando normal. Uma semana, alta, voltou para casa, curado, vivo até hoje. Um dia desse, a gente conversando, a gente é muito amigo, eu falei: eu salvei tua vida, viu? Se eu não tivesse ido naquele hospital, hoje você estava morto. Ele olhou para mim e falou assim: mas hoje eu estaria no céu. Falei: se eu soubesse, então tinha deixado você morrer. O ser humano é ingrato, irmão, ainda que não perceba. Você vê? Não, porque se eu tivesse morrido eu estaria no céu. Então eu atrapalhei ele. Eu podia ter ajudado, pegar um travesseiro, pronto, vai. Já encomenda, né? Você já fez isso por alguém? Você prepara um pãozinho, vai lá levar para o mendigo fala: não, eu não como pão. Você convida alguém para sua festa, ele come tudo e sai falando que não tinha comida. Alguém aqui já falou isso para si mesmo? Nunca mais eu faço festa na minha vida. Não é assim, irmão. Misericórdia, irmão. Vem aquela tia com 8 filhos, não deixa ninguém comer na festa, só eles que comem. É a turma que fala mal. O ser humano é assim. Então tudo que você faz pelo ser humano, você tem grandes chances de se arrepender. Aquilo que você faz pelo Senhor, você sempre vai se alegrar. Ele nunca te abandona, Ele nunca te decepciona. Diga aleluia. E Ele estará com você para sempre. Agora creia que Ele existe. Não crer que Ele existe, igual Ananias e Safira creram. Pegaram lá o produto da venda e levaram para entregar no altar. Mentira, só metade eles levaram, ou até menos. O apóstolo falou para eles: cadê o dinheiro? Nós combinamos que todo mundo aqui ia vender tudo e iríamos viver em comunidade. O que vocês fizeram? Não, você está mentindo. Você não está mentindo a homem, você está mentindo a Deus. O que aconteceu? Bum, morreu na hora. Se Ananias acreditasse em Deus, ele teria coragem de tocar naquele dinheiro? Ele não acreditava em Deus. Ele era um frequentador da igreja.
Ele era até conhecido por nome pelo apóstolo, mas ele não era um crente em Deus. Quem acredita em Deus deixa de vir domingo na igreja, gente? Não estou falando uma exceção, claro. Você tem férias, tem alguém internado no hospital, está num plantão no trabalho, são casos e casos. Mas um crente, irmão, se ele não tem motivo, ele nunca deixa de congregar. Se ele acredita em Deus de verdade, não nominalmente, porque nominalmente todo mundo acredita. Ninguém nem tem, é claro, hoje estão ficando desbocados, estão endemoniados mesmo, mas antigamente ninguém teria coragem de dizer que não acreditava em Deus. Pode ser o pior, ou o prostituto do fundo do poço, ele nunca ia dizer eu não acredito em Deus, mas com a vida dele ele diz isso, é verdade ou não? A nossa vida atesta a nossa crença ou a nossa descrença, a gente tem que ver, porque é pela vida que a gente confessa essa fé. Então, primeira coisa, acreditar em Deus, mas de verdade. Como Davi disse, não me lance da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado com o reino, Davi estava preocupado com o Senhor, porque ele acreditava em Deus de verdade. Tem gente que não acredita em Deus. Você fala, como não, pastor? Como é que a gente pode julgar alguém pela aparência? Realmente pela aparência não dá, e a aparência engana. Mas pela vida daquela pessoa você sabe se ela acredita ou não no Senhor. Pela vida dela, não pelo que ela diz, nem por aquilo que ela parece ser, mas pela história que ela vive. Por que estou dizendo isso? Vamos lá para Daniel capítulo 3 versículo 14. Primeira coisa, para agradar a Deus é preciso ter fé. Porque quem tem fé, primeiro, crê que Ele existe, mas nos moldes que estamos dizendo. Viver por Ele, morrer por Ele, fazer por Ele ou deixar de fazer alguma coisa por Ele também. Isso é crer no Senhor. Nós temos no livro de Daniel pelo menos 2 heróis. O primeiro deles é o próprio autor do livro, Daniel, que foi governador na Babilônia, foi um exemplo, lançado na cova dos leões por conta que não deixou de orar ao seu Deus. Pergunto aos senhores, Daniel acreditava em Deus ou não? Mas por que ele acreditava em Deus? Porque tinha uma Bíblia? Porque ele frequentava uma igreja? Porque ele era pastor, obreiro, diácono, presbítero, reverendo, missionário? Não, ele acreditava em Deus porque ele estava disposto a morrer por esta fé, se fosse preciso. E todo mundo sabe o que aconteceu? Ele foi honrado, ele foi galardoado. Ele tinha certeza que não morreria. Eu lembro do Abraão subindo o monte Moriá, e ele disse para os seus ajudantes, daqui para frente vocês não podem mais ir, ficai-vos aqui, eu subirei com o moço para adorar, e tornaremos para vós. O Abraão confiava tanto em Deus, que ele estava disposto a entregar o seu filho, porque ele acreditava que Deus existia. Mas ao mesmo tempo ele tinha certeza que ele voltaria com aquele menino. Sabe por quê? Porque ele acreditava que o Senhor é galardoador daqueles que confiam nele. Meu irmão, não tenha medo de nada, nem do que você tem que fazer, muito menos daquilo que virá para a sua vida, porque o Senhor nunca vai te abandonar. Diga aleluia. Aqui você vê Sadraque, Mesaque e Abednego no seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atual Iraque. E o Irã é a Pérsia da Bíblia, do Ciro, é o Irã de hoje. Eles nunca foram árabes nem muçulmanos, eles são persas. Eles foram colonizados ou evangelizados pela religião islâmica, que acabou com aquele país, tirou a paz. As mulheres são estupradas, abusadas, recebem chibatadas no meio das praças. Ai pastor, então por que as defensoras das mulheres são contra Israel e não são contra o Irã? Porque as defensoras das mulheres estão a favor do Satanás, essa é a verdade. Porque se estivessem ao lado de Deus, defendiam Israel, onde as mulheres votam, dirigem, estudam, pode até ser presidente da nação. No Irã, sabe o que a mulher pode? Apanhar, ser estuprada, é só isso que a mulher pode lá no Irã. Ser enforcada em praça pública se desobedecer o seu marido. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? As mulheres deviam amar Israel, que é símbolo de democracia e respeito no Oriente Médio, e deveriam abominar o Irã. E é claro que aquelas que são inteligentes fazem assim. As que tiveram o cérebro cozido, né? Quando você vê um negro com a camisa Che Guevara, ele está louco para ser fuzilado, porque o Che Guevara mandava os negros para o paredão. Esses dias eu encontrei um rapaz homossexual, todo trejeito,
camisa vermelha do Che Guevara. Che Guevara está doidinho para encontrar ele, irmão. É uma rajada só, acabou. Como é que eu posso defender o meu carrasco? Como é que eu posso defender quem me odeia? É ou não é? Sim ou não? Mas voltando para cá, não vamos tão longe. A Babilônia daquela época é o Iraque de hoje, a Pérsia é o Irã. Naquele tempo a Babilônia dominava o mundo. E Nabucodonosor, por conta do seu poder, acabou invadindo Jerusalém, levando jovens para lá para trabalharem para si. Daniel cresceu demais, Sadraque, Mesaque e Abednego, os judeus também cresceram muito. Mas por conta da inveja que é própria do ser humano, eles começaram a ser perseguidos. O Nabucodonosor, num dia de loucura dele, resolveu fazer uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura. 30 metros de altura, irmãos, equivale a um prédio de 10 andares. Pensa um MRV, dobra o tamanho. É muita coisa. Aquela estátua da Havan ali deve ter uns 18, 15 metros de altura, 20 no máximo. 30 metros é mais do que aquilo. E ele baixou um decreto que todas as pessoas do seu reino tinham que se curvar diante daquela estátua. Falei, é o seguinte, todo mundo vai curvar, nós vamos tocar a buzina, e depois da buzina se curva imediatamente. E a buzina já foi melhor. Todo mundo curvou. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Disseram, olha, a lei do nosso Deus não permite que a gente se curve diante de estátua nenhuma. Ah, não? Então nós vamos entregar vocês para o Nabucodonosor. Ah, é? É. Então pode ir. Foram chamados, foram intimados. Eu lembro um dia, minha mãe mora num bairro humilde. Infelizmente o crime organizado está ali, como está em todo lugar. E o meu irmão defendendo determinado lado político, né, na internet, falando com os amigos dele. E chamaram ele, o crime organizado chamou ele. Falou para ele, rapaz, você está votando no fulano de tal? Você está ficando louco? Você quer destruir a nossa democracia? O crime organizado lutando pela democracia. Está estranho isso, né? Você quer destruir a nossa democracia? E meu irmão, muito articulado, falou para ele, não, quem está destruindo é você. Você não quer deixar eu votar em quem eu quero? Tem sentido ou não? Por que você está votando em fulano? Você quer destruir a democracia? Meu irmão falou, não, quem quer destruir é você. Você não quer deixar eu votar em quem eu quero. Democracia é votar em quem? Em quem se quer. Senão não existe isso. Só que naquele tempo não era essa a discussão. A discussão era espiritual, direta e objetiva. Tem que adorar a estátua. Nabucodonosor determinou. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, a gente não vai. Nós somos judeus, nós não nos curvamos diante de estátua nenhuma. Ah, é? Então peraí, olha o que aconteceu. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Para quê? O cidadão mandou chamar. Você vê que gostava deles, né? Porque ainda deu uma segunda chance. Falou, ó, eu vou tocar a buzina de novo, hein? E se vocês não adorarem, a coisa vai ficar séria para vocês. É fornalha de fogo. E eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Irmãos, nessa hora só fica mesmo quem crê que Deus existe. É verdade ou não? Porque por tão menos a gente nega a nossa fé. Você fala, pastor, eu nunca neguei a minha fé. Não. Quando recebeu aquela notícia, falou, Deus, se o senhor existe, quem fala isso está negando a fé. Quando passa por uma luta e deixa de congregar, se Deus é a solução da tua vida, como é que você pode se afastar dele? Ah, pastor, eu estou tão desanimado. Engraçado, comer não desanima. É verdade ou não? Eu já vi dizendo, fui para o baile. Ah, que boa, bacana, hein? Quer dizer, a pessoa desanima de orar, de buscar a Deus, de buscar a palavra, mas não desanima de comer, tomar banho também não. Embora tem gente que nem goste, né?
Quem gosta do banho, levanta a mão. Glória. Mas muito também faz mal para a pele, viu? Quer dizer, como é que eu posso desanimar? Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram aquele discurso e o rei falou: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Amigos, aqui é crer que Deus existe, que está muito longe da nossa maneira de crer. Como eu já disse, a nossa fé, na melhor das hipóteses, na melhor, nos leva a viver por Cristo. Esses homens não estavam dispostos a viver pelo Senhor, estavam dispostos ao quê? A morrer por Ele. Pouquíssimos de nós estão dispostos a morrer por Cristo. Tanto é que quando a igreja, não é, fala de morte, seja o que for, as pessoas fecham a cara, o ambiente fica pesado, todo mundo quer para o céu, mas ninguém quer morrer, gente. Verdade ou não? Nós não queremos morrer, nós queremos a vida. Até porque a nossa perspectiva de vida é tão diferente da perspectiva deles. As pessoas no passado viviam 40 anos, 50 anos. Tinha uma notícia, aqui chegou aquele jornal chamado Notícias Populares. Era um que você espremia, pingava sangue. Aí tinha uma notícia lá, uma manchete, até hoje aparece na internet: velhinha de 40 anos tem a sua casa invadida por assaltantes. Velhinha de 40 anos. Porque a pessoa quando tinha 40, irmão, já estava no fim da picada já. Verdade. Por isso que aposentava tão cedo, né? A gente vê, nossa, antigamente trabalhava 30 anos, aposentava. É claro, vivia 40, vivia 50. Hoje os velhinhos estão com 100 anos na praça lá fazendo aquele... Irmão, dá uma raiva. Você vai num banco, o velho está melhor do que você, ele passa à tua frente. Às vezes você está com fome, dor de estômago, dor de cabeça, tremedeiro, um monte de coisa para fazer. Chega o velhinho com a roupa esportiva. Olha o velhinho chegando, ó. E eles fazem questão da fila preferente. Não posso ficar arrumando briga com o velho, não. Tem um monte aqui, né? Eu estou indo para lá, estou com 46 já, estou chegando. Me espera aí que eu estou chegando. A fila convencional tem uma pessoa, a fila de idoso tem 5. Eles vão na de idoso, porque eles fazem questão. Gente, se a convencional só tem uma pessoa, qual vai ser atendido primeiro, pelo amor de Deus? É a convencional. Mas eles pegam a fila do idoso e brigam, hein? Se você estiver lá, eles mandam você sair fora, dá chute e tudo. Irmão, a vida mudou. Verdade, hoje a gente toma banho, no passado não tomava, não tinha água quente. O banheiro era fora de casa, tudo isso dificultava, sabia? Imagina, você chegava do trabalho 5, 6 da tarde, aquele frio que fazia antigamente em São Paulo, o banheiro lá no meio do canavial, você vai tomar banho nada. Hoje o banheiro é dentro de casa, chuveiro quente, chuveiro desse tamanho, não é? É isso ou não? Antigamente você tomava um banho, você tinha que ir atrás da gota, embaixo do chuveiro, que era aquela ducha pequenininha, irmão. Ou o chuveiro era frio, ou era quente, que parecia que você estava tomando banho no inferno. Hoje, irmão, duchão desse tamanho, você abre. Já, quando tem água em Bauru, né? Quando não tem, fica esperando chegar. O banho prolongou a vida, a higiene é saúde, sabia? As vacinas, vacina, não aquela desenvolvida na China em uma semana, que aplicou em todo mundo e agora descobriram que não fazia efeito nenhum. Coronavac do João Dória mesmo, foi cancelado o registro, porque descobriram que não tem eficácia nenhuma. Quem tomou Coronavac aqui, boa sorte. Para todos nós, inclusive. Vacina da poliomielite, vacina do sarampo, vacina da paralisia infantil, 20 anos de estudo, 20 anos, 25, 30 anos de estudo da Covid, 6 meses na China. Alguém já comprou coisa da China aqui? Está com ele até hoje, já deu defeito. Moto elétrica. Está todo mundo comprando moto elétrica. Irmãos, não vai dar certo isso. É um conselho que eu te dou, não gaste dinheiro com isso. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo com essa moto elétrica o que as pessoas que andam de moto, documentado, tudo certinho, não fazem. Pegam moto elétrica, andam pela ciclovia, andam na contramão, andam com 3, 4 pessoas em cima, criança, bebê. Aí não vai ser nem culpa do governo, que eu não sou fã de governo não, pelo contrário, sou cidadão e protestante, eu estou aqui para quebrar o pau. Eu sou a resistência.
Mas o governo vai ter que tomar medida contra isso, porque do jeito que está vai começar a morrer gente adoidada. As pessoas não sabem usar essas coisas. Você compra uma moto elétrica, você quer pegar a Marechal Rondon com a tua sogra em cima, só se for, duvido que a tua mãe você leva. Minha sogra está ali, meu Deus. Ô dona Maria, frita um bife para mim. Pode deixar, passa o bife aqui e frita, né? É bom não arrumar encrenca com quem cuida da comida. Quer dizer, as pessoas não sabem usar da liberdade. Daqui a pouco, sabe o que o governo vai determinar? Emplacamento dessas motos e vai exigir carteira de motorista. Então nem compra, que isso aí virou uma bagunça. Não compra que você vai ter prejuízo. Pastor, já comprei. Ah, você foi vacinado também? Então uma coisa ameniza a outra. Então diz assim: e quem vos poderá livrar das minhas mãos? Volta para cá. Aqui tem que ser crente de verdade, irmão, senão não vai. Aqui tem que crer em Deus de verdade. Não é acreditar como os antigos acreditavam, como todo mundo acreditava. Não, olha o que ele disse, o que eles disseram no 15, vai à frente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor. Tem uns que falam Nabuco, outros Nabuco. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Aprenda uma coisa: você não tem que dar satisfação da tua fé para ninguém. Primeiro, porque ninguém vai te entender. Tem muita coisa que eu sinto que só eu sei explicar. Tem pregações, talvez você ouça eu pregando e você diz assim: eu não entendi muito bem o que ele falou. A pregação foi boa, mas essa parte não ficou tão clara. Acontece. Por que acontece? Porque às vezes dentro de mim eu tenho um recado tão claro que como ser humano eu não consigo te transmitir. Às vezes acontece. Às vezes a revelação é tão linda que Deus dá para mim, para você, que quando a gente vai falar dela, a gente não consegue explicar. É quando a gente vai falar sobre os planos para alguém. A maioria diz o que para você? Nem vai, porque não vai dar certo. Porque o que está dentro de você, só você consegue entender. Não explique a tua fé para ninguém. Fale do teu Deus, não de você. Porque o teu Deus, basta você pregar a palavra e mostrar a Bíblia para ele. E conte dos teus testemunhos de vitória. Mas não tente convencer ninguém do que Deus falou contigo. É inútil e não produz coisa boa. Eles disseram para Nabucodonosor: fica tranquilo que isso é com a gente. Quem vai fazer, como vai fazer, de que modo vai fazer, não se preocupe. Mas eles fazem o testemunho da sua fé. Olha o que eles falam logo em seguida, vai à frente. Eis que o nosso Deus, a quem o que, gente? A quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ah, como eu amo esses personagens da Bíblia. Como eu amo os personagens da Bíblia. Às vezes a gente, como crente, nesse período da história da humanidade que nós vivemos, né? Porque agora nós vivemos direito internacional, uma nação não pode invadir a outra. Nós vivemos a questão do pacto social. Nós temos que respeitar. Por que a Cussi Júnior tem uma mão só? Porque é um pacto que foi feito entre nós. Nós escolhemos representantes e então eles, por meio de um projeto, decidiram, né, que essa rua tinha que ser de uma mão só, de mão única. Nós estamos vivendo num pacto social. No passado não era assim, irmão. No passado, desculpa a expressão, era tiro, pancada e bomba. Quando você vê hoje um cristão com a bochechinha rosa, não era bem assim. Não era. Ah, eu andaria com Jesus. Talvez você não suportaria. Talvez eu não suportaria. Disseram para Jesus uma vez: Jesus, viemos aqui e não tem nada para comer. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se você estivesse lá, o que você falaria? Você diz: eu com a fome desgraçada e ele com essa aí. Oh meu Deus, estamos o dia todo aqui. Porque quando a gente conhece alguém de longe, é diferente. Não é verdade? Você vi o Silvio Santos de longe, puxa, se aproxima. Ah, Silvio, nunca estive. Às vezes até trava. Mas se você trabalhasse com o Silvio Santos todo dia, era só o senhor da Bravanel. Bom dia, o senhor está bem? Só aceita uma água, um café? E o tempo vai tornando a coisa normal, sim ou não? Vai fazendo parte da nossa normalidade. Nós vemos Jesus distantes.
Então a gente tem toda uma reverência, toda uma cordialidade, toda uma formalidade. Se a gente andasse com Jesus todo dia, o nosso relacionamento com Ele seria exatamente como o nosso. Sabe quando o pastor demora no culto? Eu não costumo fazer, mas às vezes acontece. E você fala assim: ele não vai parar de falar, não. Você falaria a mesma coisa no tempo de Jesus. É verdade, porque nós somos iguais. A gente só muda a roupa e a época. A roupa é a época. A escola de Judas não fechou. Tem gente traindo até hoje. Tem gente fazendo coisa errada até hoje. Amigo, quando a gente acha que nós seríamos superiores, Jesus até desmascarou os fariseus naquela época. Jesus disse assim: ó, vocês que constroem os túmulos dos profetas assassinados, porque Israel tem isso. Você vai andando, dentro do ônibus mesmo, está vendo aquele monumento? Ali é o túmulo do rei Saul. Está vendo aquele outro monumento lá em cima? Ali é o túmulo do profeta Oséias. É um negócio incrível, você se emociona, é lindo. Jesus falou: essa geração que constrói esses túmulos e presta reverência, se vocês estivessem vivos no passado, vocês teriam matado eles do mesmo jeito. Olha o que Jesus falou para eles. Porque o ser humano só muda de tempo e de endereço, ele é igual sempre. Quem está entendendo? Quem fala mal hoje, falaria mal naquela época. Quem critica hoje, criticaria naquela época. João 6,66. E desde então, muitos tornaram atrás e já não andavam mais com ele. Quanta gente não desvia da igreja hoje? Irmãos, naquele tempo o pastor era Jesus e as pessoas desviavam do mesmo jeito. Lembra de Pedro? Ah, o senhor falou muito duro, o senhor tem que ser um pouco mais simpático. O irmão até falou comigo. Cadê o Jailson? Não está aqui o Jailson. Ele ainda falou para mim: pastor, não vai contar, pelo amor de Deus. Eu falei: eu vou contar sim, fica tranquilo. O Jailson falou para mim, falou: pastor, eu acho que a dificuldade que o senhor está tendo aqui em Bauru é que as palavras do senhor são muito fortes. O senhor fala algumas coisas que o povo não está acostumado a ouvir. Aqui é um pessoal um pouco mais fechado, um pouco mais reservado. Falei: como é que é, irmão? Então o que eu estou falando é forte, o povo não está gostando, pastor, não está gostando. Falei: então estou no caminho certo, irmão. No dia que eu pregar o que o povo gosta de ouvir, eu prefiro voltar a vender banana na feira. Falei para ele: fica olhando o que Deus vai fazer nessa igreja. Olha essa igreja hoje. Eu sei o que eu estou fazendo, Deus me mandou aqui para fazer. Ô pastor, e o Jailson, vamos dar uma surra nele. Não, eu entendi o Jailson. Jailson como meu amigo, preocupado com aquelas baixas que a gente teve, que é normal. O acomodado vai embora, o dodói vai embora, o que quer ser acalentado vai embora, quem quer ser balançado na rede vai embora. Eu balanço até jogar do outro lado, porque comigo não fica. Comigo você está aqui para vencer ou vencer, você não tem escolha. Ou vence ou vence, diga ou vence ou vence. Não, pastor, eu estou acostumado ao balancinho da rede. Pode deixar que eu vou balançar, jogo, sei lá. Mas também vai sair andando do outro lado. Sabe a história da vaca, né? O monge chegou na cidade, tinha uma vaca. Povo branco, seco, irmão. Todo mundo mamava naquela vaca. O monge falou: isso aqui está uma desgraça. Inclusive essa palavra ele falou que eu não podia falar aqui em Bauru, que é proibido. Desgraça é sem a graça, ok? A vaca lá, coitada, também estourada lá, toda arrebentada. O monge falou: eu vou resolver isso aqui. Quando a vaca ia passando num precipício, ele pegou a vaca e a vaca caiu lá embaixo. Todo mundo ficou louco, porque tinham tirado a comida deles. O que é isso? Agora acabou com o nosso sustento. A gente não vai ter mais nada, a gente só bebia o leite dessa vaca. O monstro teve que sair correndo, que queriam matar. Um ano depois ele voltou. Pessoal forte, bonito, corado. Quando ele entrou na cidade, pegaram ele e jogaram para cima. Aquela festa. O que foi, gente? O que foi? Monge, olha, num primeiro momento a gente teve ódio de você, mas o Senhor ensinou a gente a plantar, colher, comer, caçar, pescar. O Senhor mudou a vida da gente. Aquela vaca era a nossa perdição. E às vezes, irmão, esse balancinho que você quer é a sua perdição. Quem está entendendo? Não, você está ganhando um salário mínimo? É isso mesmo, filho. Não tem saída. Você está melhor do que muita gente. Tem gente que gosta de ouvir isso. Não, é o contrário. Tem muita gente que está melhor do que você. E se eles conseguiram, você consegue também. Diga amém. Vá em frente, seja patrão, empreendedor. Ai, porque o patrão é opressor. Vira patrão, ué. Porque no Brasil tem muita exploração. Agora nós vamos para a escala 4x3. Vamos trabalhar 4 a 3 dias em casa. É bom que vai ter essa escala 4x3,
Porque o seu patrão vai baixar o teu salário. Não tem como trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. E se ele não baixar o teu salário, ele aumenta o preço dos produtos para compensar. Resumindo, o seu salário vai cair do mesmo jeito, seja no bolso, seja na prateleira. Quem está entendendo? É só ter um feijão na cabeça para pensar. Mas é só baixar um decreto, pastor. Não autoriza o aumento dos preços. Quem é do tempo do Sarney? Quem é desse tempo aqui? Eu não sou desse tempo não, eu ouvi falar, viu? Não, brincadeira, eu sou desse tempo, você era menino. Sabe o que o Sarney fez? Ele tabelou o preço de tudo. Falou, acabou a inflação no Brasil, não pode aumentar mais nada. Ele deu umas tabelas para as donas de casa ir no mercado, denunciar o mercado. Aquele pessoal da fila que eu falei, estava tudo nos mercados com uma tabela anotando os preços, conferindo, viraram fiscais do Sarney. Sabe o que os mercados fizeram? Presta atenção, principalmente você que não gosta de ouvir. É você mesmo que tem que ouvir. Sabe o que os mercados fizeram? Começaram a esconder os produtos e não vendiam mais. A pessoa ia no mercado e falava, tem café? Não tem, senhora. Tem café? Não tem, senhora. Aí alguém ia lá por trás e falava assim, ó, lá no fundo tem, mas está 40 quilos, se a senhora quiser pega lá. Quem tinha dinheiro, ia lá, pegava o café, pagava 40, e o pobrezinho, com a tabela na mão, sem nada, porque esse é o mercado. Eu vendo pelo preço que eu quero, e você compra se quiser. Não é essa a lei do mercado? Sim ou não? Pastor, vamos trabalhar 4, folgar 3, isso vai ser o meu sonho, vai. Quem ganhava 2.000 vai passar a ganhar 1.000. Quem pagava 30 no café, 40, vai passar 80. Aí sabe o que vai acontecer? Com seus 3 dias de folga, para não morrer de fome, o que você vai ter que fazer? Arrumar um outro emprego. A sua escala vai passar de 6 por 1 para 7 por 7. Você vai ter que trabalhar todo dia para pagar o custo das coisas. Ô pastor, mas eu vim aqui para ouvir falar do céu. É que eu quero que a sua vida não vire um inferno. O céu começa aqui, termina lá, mas começa aqui. Quem está entendendo? Eu quero uma vida abençoada para você. Diga amém. Pastor, mas o patrão é opressor. Se profissionaliza, se torna um porteiro que fala inglês. O único porteiro de Bauru que fala inglês. Você vai escolher o teu salário. Quanto você está pagando? 4.500. Não, eu ganho 5. Então tá bom, eu pago 5,5 para você vir para cá. Você é a faxineira? Sou. Se especializa em limpeza pós-obra, vai fazer um cursinho. Você vai tirar o seu salário de 3 para 5. Eu sou costureira, o que você faz? Eu prego botão. Isso aí até eu faço. Vai fazer um curso de alta costura. Quantos alfaiates tem nessa cidade? Não tem. Você vai tirar o seu salário de 1.000 para 5, para 8, para 10, para 15. Então, amigo, o segredo não é você esperar por ninguém, é você se preparar. É você se tornar diferenciado. Quem está entendendo? Em vez de você precisar do mercado, é o mercado que passa a precisar de você. Aí você dá o preço. Contei a história bem rapidinho, por causa do tempo. Um amigo meu ganhava um salário, ele não estava contente, e ele começou a mandar currículo para outros lugares. Ele é um engenheiro formado, trabalhava numa multinacional, mas a empresa não dava oportunidade. Um exemplo, ganhava 10 mil. Foi para outra empresa, passou no teste, a outra empresa ia pagar 12. E ele ia ser engenheiro, master lá, sei lá como chama. Ele foi no departamento pessoal da empresa que ele trabalha atualmente. Falou, olha, eu vim aqui pedir minhas contas. Mas por que você está indo embora? Vou ser sincero, eu arrumei uma coisa melhor, eu não posso parar a minha vida. Disseram, não, calma, quanto é que eles te ofereceram? Não, eles ofereceram 12. A empresa falou, olha, faz o seguinte, cancela lá, a gente paga 15 e te dá um carro. Ele falou, como é que é? 15 mais um carro. Tá fechado. Ô Zé, desculpa, mas não vou poder ir, rapaz. Aconteceu aqui umas mudanças de plano, vou ficar. Resumindo, diminuíram o salário dele? Aumentaram. Se qualifique. Agora pega o dinheiro do Bolsa Família, vai comer cachorro quente. Você vai viver dependendo de Bolsa Família. Vai fazer um curso de manicure, minha irmã. Antes que cortam isso aí, você fique na penumbra. É verdade. Eu vejo. Você vai no mercado, a pessoa está lá. Você vê que a pessoa que recebe um auxílio, que é importante, a pessoa precisa. Mas salgadinho, batata Ruffles, chocolate, não sei o quê. Você não vê arroz, feijão, comidinha. Vai estudar. Fala a pessoa, vai estudar.
Deus tem coisa linda para você nessa terra. Diga amém. Me livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós cremos em Deus, pode mandar fogo, que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Diga aleluia. Manda fogo que a gente supera. Manda fogo que a gente supera. Primeira coisa, fé para acreditar que Ele existe. Mas não é acreditar que Ele existe. Amanhã tem culto, né? Será que vai estar chovendo? Será que vai estar frio? Irmão, Bauru fazer frio, você está de brincadeira. Eu estou com uma saudade do frio, meu. Tem blusa minha lá que está esfarelando já. Estou louco para usar uma blusa, não estou conseguindo. Vou comprar um freezer e entrar dentro, poder usar a blusa que eu tenho lá. Então a gente tem aqui tudo ao nosso favor, irmãos. Temos liberdade, o tempo colabora. Uma cidade pequenininha, para qualquer lugar que você vai aqui são 10 minutos. Há justificativa para não participar. Meu amigo lá que veio do Rio de Janeiro falou: pastor, estou hospedado aqui prestando um serviço na cidade. Pastor, fiquei com medo dos nóia. Falei: não, fica tranquilo que aqui os nóia não mordem não, fique em paz. Isso já é uma bênção para essa cidade, porque o problema com a droga tem em todo lugar, mas aqui o viciado ele não rouba. Em São Paulo, junta 3, joga você no chão, leva teu relógio, tua bolsa, leva tudo, e ainda te dá uma facada do lado se você reagir. Aqui não, coitadinho, eles só pegam reciclar, revira lixo, faz aquele tumulto todo. Quer dizer, a gente está aqui, tudo é favorável para você ter uma vida abençoada na presença do Pai. Quem está entendendo? E para finalizar, olha o que diz aqui, vamos lá, para finalizar, do 19 agora. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto de semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais. Aquele que tinha dado uma chance falou: eu vou tocar de novo a buzina, eu não quero matar vocês. Eles disseram: não, você pode esquentar, fazer o que você quiser, a gente não vai se curvar. E não se curvaram. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez? Lançou eles na fornalha e mandou esquentar 7 vezes mais. Os homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram na porta da fornalha. E olha o que diz o texto, vai lá para frente, versículo 23, para a gente ganhar tempo. 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Vai à frente. Então o rei Nabucodonosor se espalhou e se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. Diga aleluia. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Diga amém. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: pode jogar, fique em paz. Isso é crer que Ele existe. Isso é crer que Ele existe. E agora, o próprio Nabucodonosor, quando olha dentro da fornalha, vê aqueles homens dançando lá dentro, e junto com eles uma 4ª pessoa que ele admitiu ter o semblante do Filho dos deuses. O Cristo vitorioso estava com seus servos. Amigo, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, diga amém, e é galardoador dos que o buscam. Ele nunca jamais te desamparará. Diga: eu creio, Senhor, e aplauda Jesus bem forte. Oh glória! Cussi Júnior 325 é o endereço da vitória, e eu, pastor Márcio Fatioli, estou te esperando. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.